Olá, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Estamos dando início a mais um tempo de estudo na Palavra de Deus. Comigo aqui o pastor Marcelo para compartilhar desse momento. Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor seja conosco. Mais uma vez aqui para a gente pensar, refletir um pouco nesse tema tão importante que é o fruto do Espírito. Se esse é o primeiro estudo que você está assistindo, eu te dou o conselho de voltar lá no primeiro. Primeiro nós falamos das obras da carne, depois nós fomos caminhando e estamos agora no fruto do Espírito. Mas é importante que você assista a série toda e também compartilhe esse estudo com outras pessoas, tá bom? É isso aí, ajuda a divulgar também, que com certeza é muito importante, né? Pastor, eu vou fazer uma oração, aí depois você lê o texto pra gente. Pai, nós te louvamos, Deus, por esse momento tão gostoso, Deus, onde podemos conversar, orientados pela Tua Palavra, Deus, orientados pelo Teu querer e tentando compreender, ó Deus, da melhor forma, com a maior profundidade possível, aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas e nos moldar a Tua Palavra, Pai. Amém. Que acima de tudo, Senhor, a Tua Palavra nos molde conforme a Tua vontade. Esse é o desejo do nosso coração para nós aqui que estamos reunidos para preparar esse momento de estudo e para todos que estão participando, estudando também junto com a gente através do vídeo. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo fale aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Então vamos ler aqui, meus irmãos, Gálatas no capítulo 5, vou ler a partir do versículo 22. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. E o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Amém. Amém. Glória a Deus. É interessante que esse final aqui, né? Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Nós queremos a vida que o Espírito de Deus nos dá. Amém, sim. E brigamos com o controle. A gente pede por essa vida e depois é uma luta para ter o controle dela, né? A gente quer a vida e depois a gente quer pegar de volta. E acho que isso faz parte um pouco de uma característica do ser humano que é justamente oposta a essa característica que é fruto do Espírito, que nós vamos conversar nesse momento, né? Que é a paciência, né? Uhum. Porque a virtude da paciência, né, é algo que o ser humano tem uma grande dificuldade para encontrar. Sim, sim. E isso que você falou, né, da gente querer a vida, mas não querer ceder o controle, acho que faz parte um pouco da nossa impaciência, porque o Espírito Santo, a ação de Deus na nossa vida, não corresponde exatamente à nossa expectativa de jeito de agir, de tempo, e a gente quer tudo no nosso tempo, né? Uhum. Nossa impaciência não nos permite desfrutar desse momento com tranquilidade. Sim. Sabe que eu estava vindo para cá e estava no carro lá, sozinho, fui um pouquinho para algum outro planeta e fiquei pensando assim, às vezes a gente vê essas pessoas dizendo assim, que elas não acreditam na existência de Deus, porque se Deus de fato existe, por que acontecem essas coisas ruins e tal, e a pandemia, coisas do gênero, né? E por que as pessoas têm que sofrer uma série de coisas. E as pessoas falam isso, mas para mim elas falam isso e falta algumas reflexões. Bom, falar de um mundo da possibilidade, se Deus existisse,
si. Então, deveria existir um mundo perfeito onde coisas ruins não acontecem. Só que as pessoas não param para pensar que boa parte das coisas ruins que acontecem no mundo são fruto de comportamentos nossos. Comportamentos esses que nós não queremos abrir mão. Veja, por exemplo, a gente já falou no fruto da carne, já vamos voltar na paciência. Veja, por exemplo, num mundo ideal, todo mundo deveria ficar feliz com a vitória, com a conquista do outro, não é isso? Sim. Mas existe um negócio chamado inveja, que impede com que eu fique feliz com o que de bom acontece com o outro. Ou seja, no mundo ideal, se eu não abrir mão da inveja, eu contamino esse mundo, porque aquilo que deveria me deixar feliz, o que é de bom que está acontecendo com o outro, que deveria me deixar feliz, está me deixando triste. Agora, eu inverto a pergunta então. Por que Deus permite que coisa ruim aconteça? Eu pergunto, por que nós? Se queremos um mundo bom. Se queremos um mundo bom, ideal, nos permitimos ser controlados por desejos e comportamentos tão mesquinhos. E nós glamourizamos esses comportamentos, assim. A gente cria a expressão inveja do bem. Olha, eu sinto muito. Eu desconheço inveja do bem. Não cabe dentro do raciocínio. É uma inveja do bem. Uma invejinha boa. Não, isso é glamourização. A gente vive a era da gourmetização. A gourmetização do ruim. Né? Então, a inveja, o ciúme. Precisa ter um pouco de ciúme. A origem da palavra ciúme lá no grego era considerada até uma enfermidade. Nossa. E o ciúme implica muitas outras coisas, né? Implica falta de confiança, implica em medo, implica em expectativas ruins. Ou seja, não tem como ser bom, não tem como ser algo bom. E aí, quando a gente fala do fruto do Espírito, e o texto termina dizendo assim, de ser controlado pelo Espírito que dá a vida. Então o texto está dizendo também, olha, existe a possibilidade disso acontecer, existe a possibilidade do mundo melhorar, existe a possibilidade de coisas ruins acontecerem em menor escala. Mas será que a gente de fato quer? Ou quanto a gente quer isso em detrimento de abrir mão de tantas outras coisas que são... Se você perguntar para qualquer pessoa, você quer um mundo melhor? Quem tiver minimamente em sã consciência vai dizer que sim. Mas você está disposto a abrir mão dos teus desejos determinados? Claro! Mas na prática, a teoria é diferente. Nós não abrimos mão. Então nós queremos um mundo melhor, mas não queremos participar da construção de um mundo melhor. Não queremos participar da construção de melhores relacionamentos. Queremos que alguém esteja fazendo isso por nós. Queremos só desfrutar do resultado, né? Eu me lembro, quando era menino, o pai de um amigo meu tinha uma lanchonete.
E ele falava assim, porque existia aquela coisa assim, existe ainda essa coisa, né, de beber bebida fraquinha, né, tal, pá. E ele falava assim, se você pegar um balde com 20 litros d'água e jogar uma garrafa de pinga dentro desse balde, vai ficar 21 litros de líquido ali, o amargor, o gosto amargo da bebida vai se dissipar um pouco. Mas se porventura você tomar aqueles 21 litros de líquido, você tomou uma garrafa de pinga. É verdade. Né? E vai correr muito perigo. Então não é uma questão de misturar o puro com o impuro. É uma questão de limpar. É uma questão de fazer novo. Então nós não vamos ter melhores vidas, melhores relacionamentos, enquanto a gente quiser conciliar inveja, ciúme, rancor, vaidade, com amor, alegria, paz, paciência. Não vai dar certo. É um balde cheio de bons sentimentos, mas ainda tem 1 litro de maus sentimentos por lá. E vai contaminar. Então, porque Deus permite. O dia que se te encontrar diante dele, pode perguntar por que ele permite, mas existe uma rota, né, para a gente andar por outro caminho. E o caminho tá explicitado, né? O caminho para viver algo diferente tá. A gente fala dele aqui muitas vezes, né? E estamos aí aprendendo, né, sobre isso. Sabe por quê? As pessoas vão ouvir isso que a gente fala aqui. Mas isso tudo, vocês pensam que é fácil fazer isso tudo? Eu não penso de forma alguma. Eu tenho uma dificuldade tremenda para tentar ver isso daqui. Nunca senti nenhuma facilidade nisso. Mas também, será que é fácil ser rancoroso? Será que é fácil ser invejoso? Será que é fácil ser triste, doente? Será que é fácil esse tipo de vida? Samuel, nenhum tipo de vida é fácil. Não. Toda a vida é difícil. Toda a vida é de esforço, toda a vida é de luta. Agora nós precisamos parar para pensar pelo que nós estamos lutando. Se de fato estamos lutando por uma vida melhor ou estamos querendo uma vida melhor, semeando sementes de vida pior. Essa é a questão que a gente tem que refletir com sinceridade no nosso coração. Por isso que eu acho importante a amplitude que a gente vem trazendo para os estudos. Porque senão a gente corre o risco de ficar nos outros lá. Porque os outros lá, os outros lá, os outros lá. Não, a gente precisa trazer essa reflexão para a gente. Para mim, para você, para o Bruno, para você que está nos assistindo. Hoje, por exemplo, você está assistindo esse estudo aqui, vou perguntar para você, está assistindo esse estudo aqui hoje. Qual foi a boa semente que você semeou hoje? Qual foi a boa semente que você semeou hoje para melhorar a sua vida? Qual foi a boa semente que você semeou hoje para melhorar a vida da sua família? Qual foi a boa semente que você semeou para melhorar o seu ambiente de trabalho? Ou será que você dedicou boa parte do seu tempo falando mal das pessoas? O quanto as pessoas fazem tudo errado? O quanto as pessoas estão completamente erradas sem fazer uma reflexão daquilo que precisa melhorar em você? Enquanto nós agimos dessa maneira, nós não teremos vidas melhores, não. Não teremos. Essa é a realidade. Aqui a gente não fica passando pano. Aqui não passa pano. Essa é a realidade. Essa é a realidade.
Parece que às vezes pra gente é muito mais fácil viver uma vida passiva, né? Você estava falando dessa... Não é, a gente já falou disso em outros vídeos, que esse texto, só esse texto, 10 ou 12 versículos de Gálatas já nos dão conteúdo para a gente trabalhar a vida inteira. Sim. Pensando, orando, lutando para viver dessa forma. E não é fácil, mas também não é fácil viver triste, viver com ciúmes, viver angustiado, viver impaciente. Mas parece que a gente prefere viver a vida passiva, né? A gente o caminho, né? A forma com que as coisas vão acontecendo, a gente vai seguindo a onda, né? E a gente vai chegar lá no domínio próprio ainda, né? Mas a gente não escolhe o caminho de, parar, fazer essa reflexão, ponderar como é que foi meu dia hoje, como é que eu reagi às situações quando fui confrontado, quando estive numa situação que poderia oferecer a paciência, por exemplo, o que eu ofereci. Simplesmente a gente passa por cima e o dia vai passando, 1, 2, 3, a semana acabou, passou um mês, passou um ano, e a gente nunca faz o exercício da reflexão e do esforço. Esse texto aqui era um texto que a gente deveria carregar no bolso todos os dias, ler antes de ir para o trabalho, ler antes de ir para a escola e como é que eu vou viver isso aqui hoje? E encarar o desafio. Porque do mesmo jeito que é um desafio viver isso, é um desafio viver de acordo com as obras da carne, né? A gente de fato não nasceu para isso, nós não nascemos para viver o mal, para viver o sofrimento, mas para viver as partes boas, a coisa boa da vida, viver o fruto do Espírito também envolve a nossa dedicação, né? Para desfrutar desse fruto, sendo redundante. E nós somos muito impacientes. Muito impacientes. E a nossa falta de paciência, ela muitas vezes ela é provada, dentre outras coisas, na nossa ira em ser contrariados. Parece que a gente só quer fazer as coisas se elas forem feitas do nosso jeito. Sabe, Samuel, a gente precisa parar de viver de faz de conta, em que a gente diz que respeita o próximo, mas não respeita. No coração a gente não respeita. Então é contrariado, você pergunta, não, que é isso? Tudo bem, a irmandade aqui, a gente se ama. Mas no coração não há respeito. A gente chegou num lugar de acreditar que basta falar a coisa, não é preciso viver a coisa. Então, às vezes ficamos assim com o coração cheio de raiva, cheio de rancor. Parece que o nosso coração muitas vezes é cheio de pólvora, cara. Tá só esperando uma faísca. Uma faísca que ele explode. E aí, mas a gente acha que domínio próprio é mentir. Sério, Samuel, a gente acha que... Se enganar, enganar o outro. Tem um conhecido meu que ele fala de fazer conta de se enganar. Eu acho linda essa expressão. Faz conta de se enganar. A gente acha que ter domínio próprio é falar para o outro que está tudo bem, quando o coração está cheio de rancor. Então a gente diz assim, não, eu queria ter... Mas não falei, não, tá tudo bem. Olha como eu tenho domínio próprio. O domínio próprio é controlar os teus sentimentos. É não chegar nesse lugar de querer... Esse é o domínio próprio, não é mentir. Dizer que ama a quem não se ama. E a impaciência nos leva a isso. Por quê? Porque a paciência, também essa paciência,
ela é diferente da paciência humana. Minha paciência tem limite, eu já fui paciente tempo demais, agora chega, agora acabou. Né? É uma paciência, até a gente ficou falando das palavras, né? É uma paciência longânima. Longânimo é aquilo que se estica e é resistente. É uma paciência perseverante, né? Uhum. E acho muito bonito pensar sobre isso, porque é de fato o que se espera, né? do cristão, especialmente quando nós olhamos que o cristão é o exemplo, deve ser o exemplo de Cristo, né? Nas situações mais extremas, nas situações mais difíceis, exercitar essa paciência, essa longanimidade, né? Ser longânimo, ser paciente. A Bíblia fala do tardio em irar-se, Tardio. né? É uma construção de vida que, como você falou, não acontece na palavra, né? Eu falei, não, eu sou paciente. Mas na primeira oportunidade eu demonstro o contrário, né? É uma construção que a gente vive, que precisa ser vivida. Não tem outro caminho que não seja esse. Olha, eu vou dar um exemplo aqui, sabe? Que a gente gosta de dar exemplo do dia a dia, assim, que o exemplo do dia a dia pega todo mundo, inclusive a gente, né? Bom, viemos aqui hoje para gravar e vamos supor que eu estivesse aqui com a Litéia e vim aqui para gravar com você, com o Bruno, tudo. E a hora que eu chego aqui, tá você e o Bruno. Eu moro relativamente distante daqui. Tá você e o Bruno e fala assim, olha, a gente decidiu gravar amanhã. Eu vim. Vai me gerar algum incômodo, né? Uhum. Eu falo para você, tá, tudo bem, imprevisto acontece, amanhã a gente volta e grava. Aí você, ainda bem que o Marcelo foi compreensivo, né? Aí eu entro no carro com a Litéia, depois que passa a esquina de baixo. Pô, pelo amor de Deus, esses dois caras, hein? Dois irresponsáveis. Fez a gente sair lá do outro lado da cidade. Vim aqui, não avisa. Por que não liga? Por que não manda uma mensagem? Pô, gente sem compromisso. Gente irresponsável. Então, isso é a paciência que a gente tem. A paciência velada. Quer dizer, então é nisso que eu digo que a gente acredita que mentir é a coisa ideal a se fazer. Isso é fazer conta de se enganar. Fazer conta de se enganar. Conta de se enganar. Quer dizer, tudo bem. Não, mas você não vai falar na frente dos dois, né? Causa um desconforto. Tá, tudo bem. Você não vai falar na frente dos dois. Mas no carro, você falou na frente de quem interessa. Que é Deus. Que conhece, que está lá dentro. Né? Quer dizer, a gente acha que o fato da gente não falar para quem está próximo e falar depois faz com que os ouvidos de Deus fiquem lá. Os ouvidos de Deus estão conosco. E Deus daí sim está vendo a natureza do nosso coração, a natureza da nossa impaciência. Onde está o fruto do Espírito? Né? A falta de longanimidade. Quer dizer, é esticar. Mas não é fácil isso, Marcelo, eu sei. Mas isso é preciso se a gente quiser um mundo melhor. Sim. Se a gente quiser relacionamentos mais saudáveis. Isso é preciso. E essa é a nossa motivação para poder conversar sobre isso. Sabemos que é difícil, sabemos que não é algo que vai acontecer num passe de mágicas, né? Que é da noite para o dia que o negócio passa a ser as pessoas mais pacientes, o Espírito Santo fluindo em nós de uma forma perfeita. Mas é uma construção que nós precisamos estar conscientes dela, buscando ela, trabalhando para que seja uma realidade em nossa vida, né? E eu diria que o fato de não fazer ou não pensar sobre isso, simplesmente ignorar
o fato, né? Como a gente falou, né? Às vezes as frases que a gente usa, os termos que a gente usa, a paciência tem limite, eu não vou ser bobo, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com essa história. E a gente se enganar não engana Deus. Se eu consigo me enganar, não é o suficiente para enganar Deus. É a conta de se enganar. Essa conta não fecha, né? Deus não fecha com essa conta aí. Bom, pessoal, a gente falou um pouco hoje sobre a paciência, né? Essa necessidade de exercitar o fruto do Espírito em nossas vidas e buscar. E nós vamos continuar falando sobre as características do fruto do Espírito. A gente convida você para continuar nos acompanhando. Como o pastor falou no começo, se você ainda não assistiu os outros vídeos, procura aí no nosso canal a série Obras da Carne e Fruto do Espírito. Obras e fruto. E aí você vai compreender melhor sobre um pouco que nós estamos conversando nesses tempos aqui. Pastor, você ora para a gente encerrar? Você falou que a gente falou sobre paciência, eu fiquei, nossa, acho que a gente falou mais sobre a impaciência. Mas é a nossa realidade. É o inverso. Entender a paciência, meus queridos, a paciência é uma espera perseverante. É uma espera perseverante. É um alongar-se, sem que nesse tempo de espera se alimente ou nutra sentimentos péssimos. Né? Demos bastante exemplo para onde exercitar a paciência. E aí nisso a gente deu os exemplos. Vamos orar. Ó Deus maravilhoso, santo, justo, compassivo, quebranta os nossos corações, ó Deus, para de fato querer um mundo melhor, uma vida melhor, relacionamentos melhor para as nossas vidas, ó Deus. Conduz-nos por esse caminho. Ó Espírito Santo, que nos dá a vida, controla também a nossa existência. Doma as nossas vidas e controla-nos para que, de fato, vivamos com o teu fruto florescendo em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, Deus nos abençoe. Até o próximo encontro. Pessoal, obrigado mais uma vez e até a próxima, se Deus quiser.